Bom dia, hoje quarta-feira, vamos para a nossa segunda rodada de videoaulas. Hoje uma aula específica aí para nossas crianças aí de 8 a 10 anos, do terceiro ao quinto ano. E aí hoje nós vamos tratar um pouquinho de estratégia de compreensão textual. Então eu separei 3 habilidades específicas que a gente precisa desenvolver como leitor proficiente, né? E aí não esqueçam, fiquem em casa, né? Então, já começando aqui a compreensão, o nosso imperativo aqui, que a gente não pode desprezar, né? Dando a ideia de ordem mesmo, aqui não é mais nem aquela ideia do imperativo do pedido, mas a ordem que nós precisamos ficar em casa, né? E a nossa exclamação reforçando essa ordem, né? Então, o sentido da exclamação trazendo ainda mais esse reforço, tá bom? Então, vamos aí à nossa primeira habilidade de hoje. Então, a habilidade de hoje nós vamos tratar sobre a nossa capacidade de leitor de encontrar informações explícitas no texto. O que é a informação explícita? É aquela que está bem clara no texto. É aquela que eu não preciso mobilizar tantas outras habilidades para que eu possa encontrá-la, né? Então, ela surge desde lá do nosso primeiro ano, infantil 5 em alguns municípios. E aí nós vamos tratar um pouco dessa habilidade, com 3 estratégias diferentes. A primeira eu chamo ela de confirmando as informações. Então, como que a gente pode confirmar algumas informações do texto, né? Esse texto, um texto informativo, matam ou engordam, né? Quem que matam ou engordam? Vamos ver aqui. Tem uma coisa que os adultos dizem que eu tenho certeza de que aborrece as crianças. Vá lavar as mãos antes de comer, ela está cheia de micróbios, não coma esse troço que caiu no chão. Lave logo o machucado, senão os micróbios tomam conta. Daí a criança vai logo pensando, coisa chata essa de micróbio. E eles vão ficando com essa fama de monstrinhos, sempre prontos a atacar em caso de desleixo. Então, um texto informativo trazendo para a gente a ideia, né, da ação dos micróbios. Então, eu coloquei 4 informações aqui e a gente vai tentar localizar essas informações no texto, se elas são falsas ou se elas são verdadeiras, né? Então, a primeira informação diz o seguinte: crianças podem ter aborrecimento. Então, quando nós vamos passando pelo texto, nós vamos entre a linha 1 e 2, nós vamos encontrar isso aqui. Tem uma coisa que os adultos dizem que eu tenho certeza de que aborrece as crianças. Então, a informação é: crianças podem ter aborrecimento. Então, no texto, o autor já menciona que tem algo que tem certeza que aborrece as crianças. Então, essa informação aqui, que aborrece as crianças, torna a nossa informação o quê? Verdadeira, né? Então, faria um X na minha tabela aqui, porque é a informação que está realmente presente no texto. A segunda informação diz o seguinte: há ordens dadas a alguém no texto. Então, voltamos ao texto, começamos a fazer uma nova leitura linear no texto. O que é a leitura linear? Lendo todas as partes do texto. E aí, quando eu vou na minha leitura, eu entro na linha 2, 3 e 4, que estão representadas até por aspas, indicando que, no caso, não é o autor do texto, mas alguém além do texto, fora, exterior ao texto, está dizendo isso, que no caso nós vamos entender que provavelmente seriam os pais das crianças, que diz o seguinte, vá lavar as mãos antes de comer. Ela está cheia de micróbios. Não come esse troço que caiu no chão. Lave logo esse machucado. Então me chama a atenção o quê? Vá lavar, lave e não coma. Essas 3 palavras ou expressões, elas vão nos trazer a ideia de quê? De ordem, né? Então significa dizer que a minha informação não há ordens dadas, que há ordem dadas a alguém no texto, a informação que está presente no texto, então há uma informação que é verdadeira. Na terceira informação explícita, eu pergunto: micróbios levam o nome de monstrinhos? Então, ao longo do texto, eu também vou ver se dentro do texto esses micróbios levaram o nome de monstrinhos, né? Então, quando eu chego na linha 6 do texto, eu encontro isso aqui, ó. Linhas 5 e 6, desculpa. Ficam com essa fama de monstrinhos. Olha lá como a informação está explícita no texto. Quem que ficam com essa
fama de monstrinho? Justamente aí nós já vamos entender que eles, quem são eles? Os micróbios vão ficando com essa fama de monstrinho. Então, eles, micróbios, levam o nome de monstrinho. Então, a informação ela é verdadeira. Finalizando essa estratégia, diz o seguinte: o descuido é um comportamento positivo? O que é um comportamento positivo? É algo bom, é algo que não faz mal. Então, agora é uma informação que ela depende de um contexto geral do que o texto me diz. E o contexto geral me diz o seguinte: se eu preciso lavar as mãos, se eu preciso me proteger contra os micróbios, então é porque se eu tiver um descuido no meu comportamento, esses monstrinhos vão me atacar. Ó, sempre pontos a atacar. Então, o descuido é um comportamento positivo? Não, falso, porque o descuido é um comportamento negativo. Então, a gente encerra a primeira estratégia e vamos agora para a segunda. Tá certo? Então, vamos lá. Vai lá? Mais uma. Isso. Então, vamos lá. O nome dessa estratégia é reescrevendo as mesmas informações. Então, é tipo como se eu tivesse um texto e eu fosse reescrevê-lo. Nessa reescrita do meu texto, eu vou percebendo se o que eu estou reescrevendo está de acordo com o texto ou foge ao texto. Então, vamos lá. O texto é barquinha carregadinha. O alfabeto é o principal elemento dessa brincadeira, difundida em todo o país. Era muito popular e de uso generalizado, tanto entre crianças como entre rapazes e moças. Os participantes dispõem-se à vontade e um deles inicia a brincadeira citando uma palavra que começa pela letra A, que constitui o primeiro arremesso. Aí o que é que eu fiz aqui? Eu vou reescrever esse texto e nós vamos ver se essa reescrita do texto ela está de acordo com o texto original. Então vamos lá. O alfabeto é o principal elemento dessa aula. Aqui diz, o alfabeto é o principal elemento dessa brincadeira. Então, aqui fala-se em aula, na minha reescrita, mas no texto original falava em brincadeira. Então, essa informação ela não está de acordo com o texto, Aí diz, difundida em todo um local. Aqui, difundida em todo um país. Local e país querem dizer a mesma coisa. Então, aqui eu passo a ter o quê? De acordo com o texto, Era muito popular e de uso generalizado tanto entre crianças como entre rapazes e moças. Era muito popular, de acordo com o texto, e de uso específico. A palavra específica é a mesma coisa de generalizado, então continua de acordo com o texto. No público infanto-juvenil. O que é um público infanto-juvenil? Infanto é um público de crianças e juvenil de rapazes e moças, de jovens. Então, essa informação ela continua sendo de acordo com o texto. Lembrando que o nosso primeiro parágrafo nós tivemos apenas essa informação que fugia ao texto. No segundo parágrafo diz, os participantes dispõem-se à vontade, ok, de acordo com o texto, e todos iniciam a brincadeira. E o texto original diz, e um deles inicia a brincadeira. Então, o texto original diz que não são todos, são apenas um. Então, isso aqui foge ao texto, Citando uma palavra que comece pela letra A. Aqui diz, citando uma palavra que comece pela letra C. Então, isso aqui também não está mais de acordo com o texto. Que constitui o segundo arremesso. E o texto original diz que constitui o primeiro arremesso. Então, volta novamente a nós termos uma informação que está fora ao texto. Então, essa forma é também a gente reescrever o texto com as informações explícitas do texto de acordo com o texto. Quando foge, elas não estão mais de acordo com o texto. Vamos à nossa terceira e última estratégia sobre informação explícita. Ok. Então, vamos lá. O nome dessa estratégia é questionando o meu cliente, ou seja, o meu leitor vai passar a ser questionado para ele me dizer aonde que ele encontra essas informações explícitas. Então, nós vamos juntos. O cateretê é uma doença conhecida nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. A dança rural cateretê é de origem indígena com algumas características africanas.
Em geral, é dançada apenas por homens organizados em duas filas, uma em frente à outra. Atualmente, há grupos exclusivos de mulheres que dançam cateretê ou catira, seguindo as melodias cantadas pelos violeiros. Os dançarinos dançam batendo palmas e sapateando. Vou começar a questionar meu cliente. Vamos lá. Onde a dança do cateretê é conhecida? Informação explícita do texto. O cateretê é uma dança conhecida onde? Regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, acabei de localizar a informação explícita questionando o meu cliente. Quem foi meu cliente? O meu leitor, né? Se eu estou lendo o texto, eu vou buscar no meu texto o que o autor me diz. Mais uma. Essa dança é de locais bem populosos? Então, o que é que o texto me diz? A dança rural cateretê é de origem indígena, com algumas características africanas. Ó, dança rural, aqui fala em quê? Populosos. Então, essa dança é de locais bem populosos? Não, ela é de local rural. Então, quer dizer que é de local de poucas pessoas, né? Mais um questionamento ao meu cliente. De onde veio essa dança? No próprio parágrafo aqui que eu encontrei, a origem dela é indígena, com características o quê? Africanas. Então, de onde ela veio? De origem indígena, com características africanas. Olha lá a informação como ela está explícita no texto. Vamos ao quarto questionamento. Quem pratica essa dança? Olha o que eu já tenho aqui. Em geral, é dançada apenas por homens. De que forma? Organizados em fileiras. Então, quem pratica essa dança? Apenas homens, organizados em fileiras. Mais um questionamento. Qual outro nome do cateretê? Eu vou encontrar bem aqui, ó. Exclusivo de mulheres que dançam o cateretê ou catira. Então, qual o outro nome? Catira do cateretê. Né? Então, a informação explícita aqui. Vamos ao nosso último questionamento. Como é o acompanhamento dessa dança? Aqui diz, seguindo as melodias cantadas pelos violeiros, os dançarinos dançam batendo palmas e sapateando. Então, como é o acompanhamento? Cantando melodias de violeiros, com dançarinos dançando, com palmas e sapateando. Então, como ela é acompanhada? Com músicas cantadas por violeiros, com dançarinos dançando, batendo palmas e sapateando. Então, a informação ela está no nosso texto. Então, é isso, galera. Localizar a informação explícita, vamos colocar isso aí em prática que a gente não vai ter dificuldade. Valeu? Tchau.